Hoje eu quero ensinar para vocês a respeito de uma ferramenta poderosíssima que nós utilizamos muito aqui na Agile, que chama Report Builder. Essa ferramenta é essencial para a geração dos nossos relatórios. Relatórios que são impressos em impressora com papel modelo A4, impressora térmica. Todos esses relatórios, eles são desenvolvidos no Report Builder. E eu quero que vocês aprendam a desenhar, alterar os relatórios que já estão disponíveis no sistema, tá? Esse Report Builder, ele é de facílima manutenção, ele parece muito com o Word. Você que já tem domínio no Word, você vai conseguir entender muito bem a sua dinâmica de funcionamento. Mas eu quero passar alguns detalhes para vocês conseguirem interagir melhor. Eu vou dividir esse aprendizado em 4 etapas. A gente vai falar um pouco a respeito da estrutura de um relatório. Depois eu vou falar a respeito do design em si do relatório, falar um pouco sobre a estrutura de dados e vou mostrar também a barra de ferramentas desse poderoso gerador de relatório. A gente vai iniciar falando da estrutura de relatórios, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês como vocês vão encontrar essa ferramenta dentro do sistema Agile Fácil. Você vai até no menu de configurações do sistema, vai localizar o item relatórios no menu lateral. Quando eu entro, ele vai me pedir uma senha, conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Essa senha é calculada todos os dias, ela tem um valor diferente. Eu vou colocar essa senha aqui. Como calcular essa senha? Eu vou colocar na descrição do vídeo, para ficar mais fácil. Já entrei aqui no meu menu de personalização de relatórios. Vou pegar o estoque atual. Agora eu vou clicar aqui no item Design. É nessa área que a gente vai conseguir desenvolver os nossos relatórios. Eu quero que você preste bem atenção, porque algumas coisas são importantes. O primeiro é a aba esquerda, que está escrito aqui Report Tree. É a estrutura do relatório em si. Você precisa conhecer isso. Essa estrutura de relatório é o local onde eu vou fazer a configuração do meu relatório por inteiro. A primeira coisa que eu mudo é a unidade. Existem 2 formas. A primeira forma é eu clicar em Report e Units e colocar a unidade milímetros. Isso é importante porque todo relatório ele é baseado em milímetros, para a gente saber a altura e a largura, margens e outras configurações a mais. E nós podemos também fazer essa mudança no Report Tree. Se você olhar aqui no grupo Layout, você vai encontrar uma propriedade chamada Units. Eu vou clicar aqui, vou deixar marcado como está milímetros. A segunda propriedade importantíssima que você precisa colocar é essa propriedade chamada Data Pipeline. O Data Pipeline nada mais é do que a fonte de dados padrão que vai ser utilizada para esse relatório ser construído. Depois eu vou falar um pouco mais sobre dados, mas esse aqui é a fonte de dados principal. Ou seja, imagina que eu vou montar uma listagem aqui de produtos. Então, a minha fonte principal de dados deve ser produtos, porque eu vou ter vários produtos dentro deste relatório. Além do Data Pipeline, eu também vou ter o meu Device Type. Device Type ele vai indicar se eu quero que esse relatório seja visualizado na tela ou se eu vou fazer algum outro tipo de configuração. Por exemplo, posso marcar aqui que esse relatório, ao ser acionado, já vai mandar direto a solicitação para impressão em uma impressora. Posso marcar aqui a opção Printer, que aí vai desabilitar o Preview. Vou deixar o Screen como estava, que é a alternativa padrão que a gente utiliza. Existe uma outra configuração muito importante que nós utilizamos principalmente quando vamos fazer a emissão de etiquetas, porque podemos também fazer a emissão de etiquetas, que é a propriedade Columns.
eu defino aqui a quantidade de colunas que eu quero ter neste relatório. Por exemplo, imagina que esse relatório vai ter 3 colunas. Você vai perceber que vai ficar apenas uma pequena área disponível para que você possa fazer o desenho. Isso significa que a outra área que está indisponível para que você possa editar, ela é a área da coluna que vai ser replicada. Ou seja, conforme o relatório for aumentando de tamanho, essa coluna vai ser alimentada automaticamente pelo gerenciador de relatório. Uma outra informação importante é a orientação. Quando eu venho no meu Report Tree e clico aqui na parte superior, eu tenho uma propriedade que me permite marcar a orientação do relatório, ou seja, se ele vai ficar na horizontal ou na vertical. Se eu clicar na opção Report, eu vou ter Portrait e Landscape. Landscape, ele vai ficar um relatório na horizontal e Portrait vai ficar na vertical. Alguns relatórios a gente usa na horizontal, mas é bem pouco. A maioria é feito direto na vertical. Uma opção fundamental e que nós precisamos dominar bem é o grupo de configuração chamado Printer Setup. No Printer Setup, a gente coloca as informações importantíssimas que vão ser utilizadas na hora da impressão. Vamos dar uma olhada. Aqui eu coloco o número de cópias. Já houveram casos de cliente falar para mim, olha, eu quero que quando imprimir esse relatório, esse cupom, por exemplo, que saia 2 cópias. Aqui você consegue definir. Uma outra configuração importantíssima é a margem. A margem, ela vai ser definida aqui no caso em milímetros. É muito importante definir a margem correta para que o relatório não saia cortando na impressora. Então, eu tenho aqui, por exemplo, margem bottom. Bottom é a margem inferior. Vou colocar, por exemplo, 5 milímetros. À esquerda, 5. À direita, vou colocar 5 também. E no topo, vou colocar 5 milímetros. Essa normalmente é a margem padrão. Ou seja, se eu tenho um relatório, um cupom, por exemplo, que ele tem 80 milímetros, é a largura do papel, muito provavelmente eu só vou conseguir fazer uso de 70 milímetros. Ou seja, se você não definir a margem correta aqui, o teu relatório vai ter problema. Muito importante também é exatamente você definir a largura desse papel. Lembra que eu falei do 80? Aqui nós estamos numa configuração A4, que é 210 de largura por 297 de altura. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 80 milímetros. Você já vai perceber que o nosso relatório aqui, o nosso design mudou a sua configuração por completo. Muito importante fazermos isso. Se não fizermos isso, certamente a gente vai ter um problema muito sério na hora da gente conseguir fazer a configuração do nosso relatório. Uma outra alternativa muito interessante que nós precisamos conhecer é essa opção Show Print Dialog. Essa alternativa define se a minha caixa de impressão vai ser exibida antes de enviar o relatório para a impressora. Por exemplo, se eu estiver imprimindo um cupom, não é interessante ter essa opção, porque essa impressora já vai estar pré-definida no sistema. Se eu estiver imprimindo um outro relatório, é interessante, porque às vezes a pessoa quer escolher a impressora para onde ele deseja mandar essa impressão.